pensou você conseguir comer bastante e não ganhar peso? Pois é, eu vou te apresentar hoje os alimentos com calorias negativas. Então fica ligadinho nesse vídeo para você entender mais sobre esse assunto. Bom, primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte. Para você ganhar essa pochete, ganhar essa gordurinha localizada que tá aí, com certeza você andou comendo mais do que deveria e esse excesso de calorias foi estocado sob forma de gordura aí, né? Essa famosa pneuzinho, pochetezinho que tá aí te incomodando, ok? Então, pensando nisso, existem alguns alimentos que podem contribuir para que a gente tenha resultado. Mas aqui eu quero chamar a atenção para vocês sobre um ponto, tá? Por quê? Às vezes a gente pensa o seguinte, né? Toda vez que fala de emagrecimento, se eu como mais, eu engordo porque eu tô comendo em excesso, né? Então eu deveria reduzir o que eu como, reduzir as calorias para que eu consiga ter emagrecimento. Sim, até um certo ponto isso aí vai contribuir. Só que o problema é que quando a gente só foca em redução de calorias, o nosso metabolismo acaba podendo ficar mais ainda atrapalhado. Por quê? Se você precisa de 2.000 calorias para manter o peso que você tem hoje, e se você pensar no seguinte, vou comer 1.800 para conseguir emagrecer, o seu metabolismo ele vai se adaptar a isso e ele vai reduzir. É onde você entra naquele ponto que, eu não tô tendo mais resultado, eu tô treinando pra caramba, eu tô reduzindo o que eu tô comendo, mas mesmo assim não emagreço. Justamente porque o seu metabolismo ele está se adaptando. Então, na verdade, você precisa de outras estratégias, não só pensando em reduzir o que você está comendo, pensando em contagem de calorias. Falando de calorias, nós temos alguns alimentos que vão ser calorias vazias. Como assim, Nutri? Calorias vazias são alimentos que podem até fornecer calorias ou às vezes nem fornecem calorias, mas eles não são nutritivos, como por exemplo o álcool, como por exemplo energético, como por exemplo doces diets, né, zero açúcar. E por que isso, Nutri? Porque eles não fornecem nutrição, nutrientes para que o seu corpo, o seu metabolismo funcione bem. E no caso, por exemplo, desses e mais industrializados, eles vão conter aditivos químicos, que são substâncias que contribuem para que o nosso corpo fique inflamado e contribuem para uma bagunça total do nosso metabolismo. Sabe aquela sensação que às vezes a gente tem de, metabolismo estagnado, né? Eu não consegui ir para frente nem para trás, cansaço, fadiga. Tudo isso é sinal de um metabolismo inflamado e esse tipo de calorias, esse tipo de alimentos aí pode estar contribuindo para isso, tá? Então, a gente também precisa tomar cuidado com esses excessos. Mas, como eu sempre digo, você não precisa deixar de comer seus alimentos preferidos. Você precisa aprender a equilibrar isso aí. Então, você deve se atentar ao consumo desses alimentos e incluir alimentos que vão ajudar você a corrigir o seu metabolismo. Se você quiser saber mais sobre esses alimentos, comenta aqui no vídeo que depois eu faço um vídeo só sobre isso para vocês, tá bom? Bom, galera, e outro detalhe é esses alimentos aí que você consegue comer mais quantidades e consegue aí não ganhar peso. Como assim, Nutri? Calma que eu vou te explicar. Esses alimentos seriam os alimentos de calorias negativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue comer um grande volume deles, uma grande quantidade, só que as calorias que ele vai te fornecer é tão pouca que acaba não fazendo nenhum efeito. Acaba que o próprio processo de digestão e absorção desses alimentos acaba consumindo e gastando essa caloria que eles estariam ali te fornecendo, fazendo com que no final das contas fique negativo esse cálculo. Ou seja, você está comendo calorias, mas ela não chega nem ao ponto de ser armazenada, porque você acaba gastando ela logo ali nesse processo de digestão, tá? E esses alimentos, por outro lado, também vão ser alimentos que vão fornecer nutrição para o seu corpo, ou seja, vai estar ajudando o seu metabolismo funcionar de uma maneira mais eficiente aí também.
Por que eles vão auxiliar tanto no processo de perda de peso? Não é só por essa questão de calorias, porque como eu já disse para vocês, não adianta só focar em calorias. Mas olha só para vocês verem isso aqui. A maioria das pessoas, quando querem perder peso, elas sentem muita dificuldade em manter controle, porque algumas, justamente por estar com esse metabolismo bagunçado, desajustado, acabam sentindo fome o tempo inteiro, sentem a necessidade de comer bastante, né? Então, se elas optarem por alimentos que são mais calóricos, elas acabam comendo bastante e junto vindo bastante calorias, o que faz com que ela ganhe peso ali nesse processo, ok? Então, aqui a ideia é justamente ajudar essas pessoas que têm bastante fome, que têm necessidade de ter um pratão ali, então, para que ela consiga comer muito e ao mesmo tempo não ter, né, excesso de calorias. Então, essa dica dos alimentos que possuem calorias negativas, ela vai auxiliar justamente para essas pessoas aí que têm essa fome descontrolada o tempo inteiro. E eu vou contar agora para vocês quais são esses alimentos. A gente tem um aipo que a 100 gramas a gente contém apenas ali 19 calorias. Ele é rico em vitamina A, vitamina C, então auxilia na saúde da pele. Você pode fazer sopas dele, pode utilizar como um tempero. Nós também temos as frutas vermelhas como o morango, tá? Além de auxiliar na saúde do coração, eles possuem um teor baixíssimo de calorias. Você pode consumir 100 gramas deles e conter apenas ali 32 calorias. A cenoura também está nessa lista. Em 100 gramas de cenoura, você estaria consumindo apenas 41 calorias. E a cenoura é rica em potássio, em vitamina C, vitamina K e vitamina A. O tomate também está nessa listinha das frutas vermelhas. Em 100 gramas vai conter apenas 19 calorias. Ele auxilia também na saúde do coração e na prevenção de câncer, principalmente de próstata. O pepino também faz parte, 16 calorias que contém 100 gramas de pepino. Ele é bastante rico em água, então ajuda bastante na hidratação, ajuda a desinchar, seria uma excelente opção aí, por exemplo, pós-feriadão prolongado. E a abobrinha italiana também entra nessa lista, com 18 calorias em 100 gramas. Também riquíssima em água, riquíssima em fibra, contribuindo para a saciedade. Bom, gostou dessa listinha? Tem mais alguma dúvida? Quer algo que eu trago aqui para vocês no canal? Então comenta aqui embaixo que eu trago mais